Fala pessoal, uma excelente tarde para você. Estamos começando mais um BMC Stock nesta quinta-feira, dia 23 de junho. A semana está acabando, o mês também já vai aí se aproximando do final. Eu sou Felipe Brosco e a partir de agora te atualizo aí das principais notícias e informações aí do mercado financeiro nesta quinta-feira. Vamos então conferir os destaques de hoje. Em coletiva, a Campos Neto nega que 2024 já tem entrado como horizonte relevante. Jerome Powell fala na Câmara dos Representantes e diz que os Estados Unidos não estão nem perto de situação fiscal insustentável. Banco Central revisa para cima a projeção para o crescimento do Produto Interno Bruto em 2022. Essas e outras notícias a partir de agora no BMC Stock. É isso aí, muita coisa acontecendo, tanto aqui no Brasil como também pelo mundo. Lá nos Estados Unidos tivemos hoje aí mais um pronunciamento do presidente do Federal Reserve, o Jerome Powell. Tivemos também coletiva aqui do Campos Neto, o presidente do Banco Central aqui no Brasil. Então, a partir de agora, a gente começa a te atualizar de tudo que vem acontecendo nesta quinta-feira. Já aproveito para te convidar a participar com a gente através do nosso portal bmcnews.com.br. Entra lá no nosso chat e acompanhe aqui o jornal com a gente. Mande suas sugestões, suas perguntas, seus comentários. Enfim, vamos lá. Vamos começar falando aí sobre essa questão aí que envolve a prisão do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. O desembargador, o Ney Belo, aí do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, ele deferiu uma liminar aí e cassou a prisão preventiva do ex-ministro da Educação e também dos outros 4 presos aí na operação da Polícia Federal que aconteceu ontem, né? E que apura, então, irregularidades aí na liberação de verbas da pasta. A decisão atende aí a um habeas corpus apresentado pela defesa do ex-ministro. Mais cedo, o desembargador plantonista, o Moraes da Rocha, já tinha rejeitado aí o mesmo pedido, alegando que a defesa não tinha apresentado os documentos que evidenciavam aí constrangimento ilegal na prisão. O desembargador afirma também que a determinação deve ser encaminhada com urgência à 15ª Vara Federal de Brasília, que decretou, então, as prisões. Ele disse o seguinte: para imediato cumprimento e expedição aí dos alvarás de soltura. A decisão vale até que o habeas corpus, então, seja julgado pelo colegiado aí da 3ª turma do TRF. Nessa decisão, o desembargador argumentou que Milton Ribeiro não integra mais o governo e que os fatos investigados aí não são atuais. Portanto, não se justifica a prisão do ex-ministro. Segundo Ney Belo, deve prevalecer a regra geral relativa à privação da liberdade pessoal com finalidade processual, segundo a qual o alcance aí do resultado se dá com o menor dano possível aos direitos individuais, sobretudo quando há expressa referência a inúmeras outras medidas de natureza cautelar que podem, então, ser decretadas aí pelo juiz da causa e em proveito das investigações. É isso aí, vamos falar também um pouquinho agora sobre essa coletiva aí que foi dada pelo presidente do Banco Central, o Campos Neto, que disse aí que o elevado grau de incerteza no cenário atual fez o Banco Central modular aí sua estratégia para levar a inflação para ao redor da meta em 2023, mas não mais o patamar exato aí do alvo, né? De 3,25%, foi o que disse aí então o presidente Campos Neto nesta quinta-feira, em coletiva nesta quinta-feira. Em entrevista que foi dada à imprensa, né, sobre a política monetária, Campos Neto voltou a sinalizar ser contra mudanças aí nas metas de inflação. Segundo ele, modificar o alvo em um ano que a meta não será atingida não gera credibilidade. Da mesma forma, para ele, mudar a meta em anos mais distantes, que hoje estão aí com expectativas próximas à meta,
também não geram credibilidade. Campos Neto ressaltou que o Banco Central não determina a sua própria meta e que a decisão cabe ao Conselho Monetário Nacional, onde a autarquia conta aí com 1 dos 3 votos. O Conselho Monetário Nacional deve decidir, então, nesta quinta-feira, a meta para 2025. Ele reforçou que o trabalho atual do Banco Central é para levar a inflação em 2023 da atual projeção de 4% para o redor da meta, ao redor da meta, sem detalhar aí o patamar exato. Na apresentação, o presidente do Banco Central ressaltou também ser importante esperar que medidas para desonerar os combustíveis sejam concluídas para fazer então uma interpretação de efeitos aí sobre o quadro fiscal e, consequentemente, a atuação da autoridade monetária. Segundo ele, até o momento não houve mudança suficiente aí para gerar uma assimetria no balanço de riscos para a inflação. O calendário da autoridade monetária previa a divulgação do relatório trimestral de inflação nesta quinta-feira, mas com a continuidade aí da greve dos servidores da autarquia, o cronograma então foi alterado, mantendo apenas a entrevista de Campos Neto nessa data original. Pela nova previsão, o relatório da inflação será apresentado então na próxima quinta-feira. Bom, aqui do Brasil, vamos então para os Estados Unidos, onde quem falou foi o presidente do Federal Reserve, o Banco Central americano. Jerome Powell falou na sessão do Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Representantes lá dos Estados Unidos, e ele disse que o país não está aí nem perto de uma situação fiscal insustentável. Mercados financeiros funcionam bem e bancos estão em posição sólida, segundo Jerome Powell. E disse também que o compromisso do Federal Reserve para combater a inflação é incondicional. Ele disse ainda que a maior parte do avanço aí da inflação nos Estados Unidos foi causada por uma demanda mais forte do que a prevista e que o compromisso do Banco Central para combater a inflação é incondicional. Ele disse o seguinte: nossas ferramentas são cegas, mas elas são as corretas. Não estamos buscando um envolvimento maior na economia norte-americana. Ainda no noticiário internacional, o terremoto no Afeganistão, que deixou aí ontem mais de 1.000 mortos, milhares de feridos, continua mobilizando equipes de buscas lá no local. Os profissionais aí de emergência ainda tentam socorrer as vítimas e sofrem aí com condições adversas, tanto pela falta de recursos, também o terreno montanhoso aí que dificulta a situação e também as fortes chuvas que acontecem por lá. A nossa correspondente, a Giovana Locatelli, tem as atualizações sobre essa tragédia. Giovana. A ajuda começou a chegar nesta quinta-feira em algumas partes remotas do Afeganistão, onde o terremoto matou mais de 1.000 pessoas. Mas as comunicações precárias e a falta de estradas adequadas estão dificultando os esforços de socorro em um país que já enfrenta uma crise humanitária. O terremoto de magnitude 6,1 aconteceu na madrugada de quarta-feira, a cerca de 160 quilômetros a sudoeste de Cabul, em montanhas de pequenos assentamentos perto da fronteira com o Paquistão. O terremoto matou cerca de 1.000 pessoas, como eu falei, e já contam com mais de 1.500 feridos, segundo dados de equipes de resgate. Mais de 3.000 casas foram destruídas. O número torna o terremoto o mais mortal do Afeganistão em 2 décadas, segundo dados do governo dos Estados Unidos. Cerca de 1.000 pessoas foram resgatadas de várias áreas afetadas nesta manhã de quinta-feira. A cidade de Gaian, perto do epicentro, sofreu danos significativos, com a maioria dos seus edifícios completamente destruídos. A operação de resgate está sendo um grande teste para o Talibã Islâmico, que assumiu em agosto passado com as forças internacionais lideradas pelos Estados Unidos, se retirando após 2 décadas de guerra. A situação humanitária se deteriorou de forma alarmante desde então. A economia do Afeganistão praticamente entrou em colapso, segundo o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, que pediu ajuda internacional. A seca prejudicou a produção de alimentos e 9 milhões de afegãos enfrentam a fome. Algumas famílias foram forçadas a vender inclusive crianças e órgãos para sobreviver, segundo ele. As Nações Unidas disseram que seu Programa Mundial de Alimentos está enviando alimentos e equipamentos de logística para as áreas afetadas, com o objetivo de apoiar inicialmente 3.000 famílias. O Japão e a Coreia do Sul já sinalizaram ajuda.
Pois é, e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu ao Congresso americano que aprove aí um feriado fiscal federal sobre a gasolina. Giovana, explica para a gente melhor aí sobre esse pedido. Com os preços da gasolina oscilando em cerca de 5, 6 dólares o galão, o presidente Biden está pedindo ao Congresso uma decisão sobre um feriado fiscal sobre a gasolina que suspenderia o imposto federal sobre o combustível até setembro. A taxa que cobra o imposto de 18 centavos por galão de gasolina e 24 por galão de diesel financia projetos de rodovias e transporte público por meio do Highway Trust Fund. Para fornecer alívio adicional para os motoristas, a Casa Branca também está pedindo aos estados que promulguem isenções fiscais sobre os impostos estaduais sobre a gasolina. Connecticut, Flórida, Georgia, Maryland e Nova York já suspenderam temporariamente os impostos sobre o gás, com outros estados também contemplando esta mudança. A Casa Branca estima o custo da isenção fiscal proposta em 10 bilhões de dólares, embora esteja pedindo ao Congresso que encontre outra maneira de financiar a isenção fiscal, deixando intacta a receita do Highway Trust Fund. Mas existem obstáculos para isso. Os críticos das isenções fiscais do gás argumentam que o imposto representa apenas uma pequena fração do preço total do gás e que não está claro quanto a economia fiscal iria beneficiar o consumidor. Uma suspensão de 8 meses do imposto federal sobre a gasolina reduziria os gastos per capita com gasolina em apenas 47 dólares ou menos, de acordo com um estudo da Universidade da Pensilvânia. Uma isenção de impostos sobre o gás também enfrentaria obstáculos legislativos, pois iria exigir o apoio bipartidário de pelo menos 10 senadores republicanos para passar pelo Senado, o que parece improvável. Pois é, obrigado, Giovana, pelas informações. E olha, o Kremlin insistiu hoje aí na afirmação de que a Rússia não roubou grãos da Ucrânia. Em sua entrevista coletiva, o porta-voz do Kremlin, aí, o Dmitry Peskov, comentou sobre as alegações do embaixador da Ucrânia na Turquia de que os compradores turcos estavam entre aqueles que recebiam grãos que a Rússia havia roubado da Ucrânia, dita aí no início do mês. Em resposta aí a um jornalista, ele disse que a pergunta deveria ser feita ao Ministério das Relações Exteriores e afirmou que a Rússia não roubou nenhum grão. Falar agora um pouquinho sobre o crescimento econômico da zona do euro, que se deteriorou aí acentuadamente para uma mínima de 16 meses em junho, de acordo com dados preliminares do Índice de Gerentes de Compras, o PMI, refletindo aí uma estagnação no crescimento da demanda. A produção manufatureira aí se contraiu pela primeira vez em 2 anos e o crescimento do setor de serviços esfriou consideravelmente, diminuindo principalmente aí para serviços voltados ao consumidor. Isso de acordo com um relatório divulgado nesta quinta-feira. O PMI, composto aí da zona do euro, do SP Global, recuou para 51,9 em junho, após marcar aí 54,8 em maio, de acordo com a leitura preliminar. A desaceleração significa que os dados mais recentes sinalizam uma taxa de crescimento do PIB aí de apenas 0,2% no final do segundo trimestre, ante 0,6% no final do primeiro trimestre, com o pior aí provavelmente ocorrendo ainda no segundo semestre do ano. Uma outra informação, agora voltando aqui para o campo nacional, Rosângela Busanelli, aí, representante dos empregados da Petrobras no Conselho da Estatal, divulgou um texto aí na sua página na internet afirmando que o currículo de Caio Paes de Andrade, indicado aí pelo governo federal para presidir a Petrobras, o impede de assumir o cargo. O nome de Paes de Andrade será avaliado amanhã pelo Conselho de Elegibilidade aí da empresa, um dos trâmites necessários aí para que ele possa então assumir o comando da estatal. Segundo Rosângela, o novo indicado não tem experiência profissional nem formação acadêmica na área, fatores que são expressos aí na lei das estatais e também pelo Estatuto Social da Petrobras para aceitação então de um cargo, de um candidato ao cargo. O Banco Central revisou para cima a projeção para o crescimento do Produto Interno Bruto em 2022, que passou aí de 1% em março para 1,7%. Esses dados foram divulgados hoje em uma apresentação preliminar aí ao relatório trimestral de inflação que será divulgado na próxima quinta.
Segundo o Banco Central, do lado da oferta, destacam-se aí as altas nas previsões para a indústria e serviços, refletindo aí especialmente o resultado no primeiro trimestre e o conjunto disponível de dados aí para o segundo trimestre. O Banco Central projeta uma alta acumulada de 11,31% em 12 meses para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, isso até agosto. As projeções mensais são de avanço de 0,81% em junho e de 0,84% em julho. Temos dados ainda também de 0,33% em agosto. No trimestre, a elevação esperada é de 1,99%. Bom, deixa eu chamar aqui o Alex André para participar com a gente aqui do BMC Stock. Tudo bem, Alex? Uma ótima tarde para você. Melhor agora falando contigo, Brosco. É sempre uma grande felicidade aqui. E não é exagero, tá? Para quem conhece o Brosco, é sempre um grande jornalista aqui. Um prazer dividir a bancada contigo, Brosco. E boa tarde a todos que nos acompanham aí. Que é isso, Alex. Prazer é todo meu. Ô Alex, hoje vai ser um pouquinho mais curto aí, mas eu acho que é importante a gente falar... É uma pena, né? Mas pois bem. Mas eu acho que é interessante e importante a gente ressaltar aí que teve de novo aí pronunciamento do Jerome Powell lá nos Estados Unidos, né? E tivemos também o Campos Neto aí falando aqui no Brasil, né? Qual a avaliação que você faz aí das declarações? Aí podemos começar pelo presidente do Federal Reserve. Legal, Brosco. Começando lá fora, então, já que você pediu, o Federal Reserve acho que não surpreendeu negativamente, tá? Aí por que quando eu falo isso? Porque o mercado ele já precificou, né, o hard land, ou seja, se ele dizer hoje, falar, olha, o pessoal, a economia americana, né, pode enfrentar, né, maiores turbulências daqui para frente, o que ele está enxergando? Quais são as falas deles, né? A fala dele, olha, eu estou considerando sim a inflação, acredito que vai ser persistente, a guerra da Ucrânia foi ali um acontecimento que estava fora do nosso eixo, que a gente não tem controle, que é a questão das commodities, que o Felipe Brusco estava falando aqui em relação aos grãos, propriamente dito, a gente fala de praticamente todos os commodities tiveram impacto, o shortage da cadeia de suprimentos. E também o outro ponto que ele disse vamos utilizar todos os instrumentos disponíveis para combater a inflação. Essa fala do Powell, né, ele traz uma leitura muito clássica e muito simples, ou seja, ele vai combater a inflação, mas ao mesmo tempo ele está dizendo para o mercado que ele acredita que a economia está muito robusta, né? Ou seja, a maior economia do mundo não vai sofrer como o mercado acredita. Não só em relação aos aumentos de juros, né? Ou seja, que pode subir mais de 4% ao longo do ciclo, ou até mesmo o impacto propriamente dito nas empresas, ou seja, nos dados econômicos. Não é o que está apresentando hoje, tá? Se você olhar de novo, né? Ou seja, os dados de confiança do consumidor na mínima, os dados de vendas de casas existentes, os dados de casas novas também muito baixos, né? Também as vendas no varejo também muito baixo. Hoje saiu o dado, né, também dos pedidos de seguro-desemprego, né? Isso também não trouxe uma grande expectativa, ou seja, uma grande leitura, mas de um certo ponto, o que o mercado enxerga, de linhas gerais aqui, o Brosco, que a economia americana, sim, vai ter um hard land, vai ser difícil, não vai ser fácil, né, domar essa inflação que está muito alta, vai ter que subir juros, vai ter que subir os juros mais do que o mercado espera, ou seja, quando eu falo mercado, eu digo em relação ao que era consenso lá atrás, então o mercado olhava 0,25, agora é meio, agora é 0,75. O Powell, né, como presidente, né, do Federal Reserve, ele tem que acalmar a situação. Imagina ele dizer assim, não, a economia americana está ruim, a gente vai entrar no hard land, imagina o que seria agora do mercado. Se a gente está vendo o mercado ruim, imagina o que seria se ele trouxesse essa leitura. Então, ele está sendo sucinto de certa forma e tentar trazer, acalmar os mercados para não ter ali uma volatilidade tão grande já que mais está aí sendo apresentado na tela aí que a gente está vendo, refletido nos ativos do mundo inteiro, inclusive Brasil, nós emergentes por aqui. Eu acho que a questão do Brasil, o Bro, só para terminar em relação ao Campos Neto, ele deixou bem claro o seguinte, né, uma fala dele que também me colocou aqui na cabeça, que ele disse, eu estou observando a atividade econômica e se tiver algum percalço no meio do caminho, não estou abrindo aspas, tá, que ele não falou dessa forma, mas se tiver algum percalço no meio do caminho, a gente pode interferir, a gente vai passar para o mercado que teve algum tipo de mudança de visão. Tá? Então, ou seja, o mercado ainda continua, não mudou a visão de juros. Qual que é o consenso? Subir meio, agora na próxima reunião, e depois parar o ciclo e só cortar juros a partir do terceiro trimestre do ano que vem. Essa é a leitura do mercado, esse é o consenso. Tá? Então, acho que o mercado, para mim, não trouxe nenhuma grande surpresa. Né? Ele disse aí, principalmente, as principais falas que já tinha falado anteriormente, e está monitorando, né, os impactos inflacionários aqui no Brasil, claro, também ao longo do mundo todo. Mas o que assusta mais, Brosco, a gente nem está falando disso, mas
a Europa assusta muito mais do que o próprio Estados Unidos. Mas os Estados Unidos, por ser a maior economia do mundo, tem uma representatividade maior, né, no cenário global. Tá certo, Alex. Bom, hoje foi rapidinho, foi mais curto, mas acho que foi importante aí a sua análise sobre essas duas questões importantes do dia. Muito obrigado pela participação, Alex. Mas já tá me expulsando? Pois é, mas se você quiser, você volta daqui a pouquinho. Você sabe que a casa é sua, você fica à vontade aqui a hora que você quiser. E o Cabral dançando aqui, aqui não dá para mostrar. Se a câmera tivesse aberta, a gente já mostrava o Cabral. A gente tem que colocar uma câmera aqui, né, para pegar tem que colocar uma câmera panorâmica. Pois é, para pegar olha, a chegada do Cabral, que é chega dançando aqui, só no passinho. Um abraço, mas pessoal. É isso aí, obrigado. Valeu, Alex. Um abraço, até mais. E é isso aí, a gente vai fazer um rápido intervalo, porque daqui a pouquinho a Kelly Cali traz todas as informações direto lá de Brasília. A gente volta já. PMC News, informação que gera valor. So, how can you guarantee that my funds are going to be safe with you? It's really simple. It's hard to find a broker that meets all your expectations. Or is it really? Active Trades online broker since 2001. Yeah, I see. A CapTable é a maior plataforma de investimentos em startups do Brasil que conecta você, investidor, a essa nova economia. Nós selecionamos e avaliamos as empresas em ascensão de forma rigorosa. E você se torna sócio das marcas mais inovadoras e com futuro exponencial no mercado. Invista de forma descomplicada, inteligente e exponencial. Acesse captable.com.br e faça parte da nova economia. Profit, a plataforma número 1 dos traders profissionais. Teste agora sem compromisso e conheça o melhor do mercado financeiro. Se hoje você assiste um filme, pede comida e chama um táxi em poucos cliques, por que você ainda faz o seu imposto de renda como se você estivesse na Idade da Pedra? Você não tem que ficar reunindo um monte de documentos ou fazendo todas as contas na mão. É possível sim fazer em poucos cliques utilizando uma plataforma chamada Velotex, que integra com as principais corretoras e plataformas para que você faça tudo de forma simples, fácil e totalmente segura. Vá no site velotex.com.br ou escaneie o QR Code e faça seu imposto de renda em 3 minutos. Fala, meu povo, beleza? Estão abertas as inscrições para o meu curso de opções e dessa vez vai ser diferente. Como assim? O intensivão será presencial. No dia 2 de julho, você estará a meu lado durante 6-7 horas ao vivo, aonde você irá aprender desde o básico dos principais conceitos de opções até o modo de você fazer proteção da sua carteira contra incerteza, se vale a pena fazer o tempo todo, se não vale, como essa proteção deve ser feita e também para você especular, tanto na alta como na baixa das ações. Inscreva-se agora e você ainda vai garantir 2 bônus. O primeiro bônus, a carteira recomendada de opções de Marcos Saravalli, e o segundo bônus, a carteira de financiamento também de opções com Marcos Saravalli. Te espero lá. É isso aí, estamos de volta com o BMC Stock e a gente já vai fazer contato direto com a Kelly Cali lá de Brasília para falar aí sobre essa questão aí do ministro André Mendonça, que está com Covid, né, em seu 7º dia aí de diagnóstico de Covid. Ele participou aí do jantar oferecido por Arthur Lira a Gilmar Mendes, né? E a recomendação não é de isolamento aí de pelo menos 10 dias? Kelly Cali, conta pra gente. Então, Brosco, boa tarde todo mundo que acompanha o estoque. O ministro André Mendonça, assim como também o ministro Lewandowski, o próprio Gilmar Mendes, claro, era o grande homenageado da noite, né? Eles participaram desse jantar que foi oferecido
pelo Arthur Lira, que é presidente da Câmara, e do qual participaram, por exemplo, o Rodrigo Pacheco e o presidente Bolsonaro, né, que acabou também conversando com o Moraes. Eu tenho mais informações, conversei com um deputado que estava no jantar, e aí eu tenho algumas informações para trazer para vocês. Mas chamou a atenção esse caso pontualmente do ministro André Mendonça. Ele foi diagnosticado com Covid-19 na semana passada, ali no dia 15, e tinha que cumprir ali um isolamento, de fato, de 7 dias determinado pelo médico. Essa determinação de 7 dias, que foi determinada pelo médico, eu apurei ali como é que tinha sido essa perspectiva de isolamento do ministro, né? Ela vai ao encontro de uma portaria do Ministério da Saúde que também fala em 7 dias. Mas, de uma maneira geral, os especialistas defendem ali 10 dias de isolamento, né? Tem uma situação muito pontual, que é a que você pode fazer 5 dias de isolamento, e aí você faz um novo teste para ver se está positivando ou se não está, e caso dê negativo, você está liberado depois desses 5 dias, né? Mas, enfim, eu até tentei checar se o ministro teria feito um segundo teste para sair exatamente no limite ali dos 7 dias, né? Mas não consegui essa informação. Então, o ministro André Mendonça chamou a atenção também por isso, né? Porque teve esse comportamento muito pontual nesse sentido, né? De sequer esperar superar aí os 7 dias e já ficar aí nessa liberação de 7 dias de atestado, né? Com relação ao jantar, especificamente, como eu disse, eu conversei com um parlamentar que estava, né, no jantar. Esse parlamentar me contou ali que o clima entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Alexandre de Moraes no momento do encontro foi muito protocolar, aquela coisa do cumprimento muito formal, né? Estão ali falando de um momento mais específico ali em que o Alexandre de Moraes e o Bolsonaro teriam ali se encontrado de uma maneira mais reservada, né? Ele não confirmou esse momento, né? Mas classificou ali as palavras do Gilmar Mendes, né, como ali algo que foi voltado para o presidente Jair Bolsonaro, né? Segundo ele, qualquer coisa que se fale dentro desse momento, né, de tanto estremecimento, que fale ali sobre democracia, sobre respeito às instituições democráticas, né, acaba sendo um recado, principalmente nas palavras dele, né, vindo do ministro Gilmar Mendes, tá, ali para o presidente Jair Bolsonaro, né, com um jantar, segundo, né, esse parlamentar muito tranquilo, nada demais, um jantar extremamente também ali convencional, em celebração a esses anos aí, esses 20 anos do ministro Gilmar Mendes aqui no STF, né? Então, eu até perguntei qual que é a avaliação, o senhor acha que o jantar foi pensado ali para se promover um encontro de paz, digamos assim, né? E aí esse parlamentar me disse, Kelly, claro que foi pensado para você tentar ali fragilizar esse clima tão difícil em que a gente vive, né, de tanto estremecimento. Mas, assim, não é com o jantar que a gente vai resolver, é com respeito, de fato, ao papel de cada instituição, o que cada um pode, o que cada um pode, o que deve, o que não deve fazer, né? Então, esse foi aí um resumo, né, de certa forma, desse jantar de ontem à noite, e como eu disse, teve o ministro André Mendonça exatamente saindo naquele dia, né, ontem, do 7º dia de atestado médico com relação à Covid, e já indo para esse encontro aí, e aí acabou, né, se encontrando com outras pessoas, ou seja, um pouco de se pensar nesse posicionamento. É isso, Brusco, volto com você aí no estúdio. Muito obrigado, então, pelas informações. Bom trabalho para você. Obrigada, tchau. Oi, tudo bem? Bom, antes de encerrar, só mais algumas notinhas aqui para vocês que a gente teve hoje aí, né? A Receita Federal liberou a consulta aí ao segundo dos 5 lotes aí de restituição do Imposto de Renda de 2022, né? O lote também contempla aí as restituições residuais de anos anteriores, e ao todo 4.250.000 contribuintes aí vão receber 6 bilhões de reais aí em mais esta liberação aí de lote de restituição do imposto de renda. Bom, é isso aí, pessoal. Queria agradecer a sua companhia, mas continue com a gente porque o estoque está terminando, mas a gente já volta aqui para o BMC Market, eu, Isabela Takaki, também o professor Alexandre Cabral. É rapidinho, fica aí, a gente já volta. BMC News, informação que gera valor.